Olá! Fico muito feliz em anunciar que já estão abertas as inscrições para o nosso curso online Três Chaves da Comunicação e Convivência. Eu espero que você consiga participar desta nova turma e aprender como transmitir sua mensagem com segurança, clareza e sem ferir os demais. Neste vídeo, eu irei te dar todas as informações sobre este curso, como funciona, para que fique tudo muito claro. Se você ainda não me conhece, meu nome é Lúcia Helena Galvão. Sou professora de filosofia da organização Nova Acrópole do Brasil, onde atuo há mais de 30 anos, ministrando aulas e palestras sobre temas diversos ligados à filosofia à maneira clássica. Eu e as professoras Heloísa Limeira e Ana Beatriz Pignataro ministraremos juntas o curso Três Chaves da Comunicação e Convivência. Neste curso, você irá aprender como transmitir sua mensagem com segurança, clareza e sem ferir os demais, e ainda como fazer sua mensagem chegar ao coração das pessoas. Para isso, iremos te ensinar três chaves fundamentais, que são oratória, comunicação não violenta e storytelling. A comunicação e a convivência são coisas muito complexas, são verdadeiras artes, assim como a música. Por isso, precisamos de ferramentas adequadas, de professores que nos direcionem para que possamos executá-las de forma harmoniosa. E eu gostaria de te explicar por que a comunicação é tão importante para todos nós. A comunicação é uma das coisas fundamentais da nossa vida. Se você parar para analisar os grandes problemas que teve na sua vida, foram sempre sobre convivência. É uma arte extremamente delicada e a comunicação é um dos elementos que mais causam atrito dentro da convivência. Bom, e nós não somos ensinados a fazer nenhuma das duas coisas, nem a conviver bem, nem a nos comunicarmos adequadamente, como se isso não fosse possível de ensinar. Bom, ambas as coisas são uma arte. E como todas as artes podem ser ensinadas, podem ser praticadas, podem ser introduzidas como um hábito positivo na nossa vida. Se fazemos isso, com certeza, muitos dos problemas que encaramos pela vida fora podem ser corrigidos. Pararemos de gerar equívocos, pararemos de estar ferindo os demais com as nossas expressões inadequadas. Na última semana, fizemos uma série de aulas mostrando essas três chaves da comunicação e convivência. Bem, gostaríamos de dividir muito mais com vocês, mas foi o máximo que conseguimos mostrar nesse tempo que tivemos. Porém, a oratória, a comunicação não violenta e o storytelling têm ainda muito mais a ser explorado e há vários elementos a serem considerados, várias formas de aplicação, além dos seus vários fundamentos filosóficos. Para aprender em profundidade, é necessário um estudo mais amplo, além de exercícios, exemplos e o nosso acompanhamento para tirar as suas dúvidas. E para você que de fato quer aprender a transmitir sua mensagem com segurança, clareza e sem ferir os demais, é que te oferecemos esta oportunidade. A partir da segunda até essa sexta-feira, estamos com as inscrições abertas para a turma do curso Três Chaves da Comunicação e Convivência. Será uma formação completa que te dará desde os fundamentos filosóficos até as técnicas de aplicação da oratória, comunicação não violenta e storytelling. Para esse curso, você não precisa ter conhecimentos prévios dos assuntos, pois assistindo essas aulas, te daremos todo o passo a passo para aplicar essas três técnicas de comunicação. Os conteúdos foram preparados especialmente para dar todo o conhecimento que você necessita. Esse curso é fruto de todos os nossos anos de experiência, dando muitas aulas, palestras e trabalhando na educação de muitas pessoas, como professoras da Nova Acrópole, onde eu, por exemplo, atuo há mais de 30 anos. Queremos passar nossa experiência de forma mais rápida para você, para que também consiga transmitir a sua mensagem. Queremos acelerar muito a sua experiência, orientando através do caminho que nós percorremos. Colocamos neste curso o que realmente achamos que fará muita diferença na sua comunicação e convivência. Se eu tivesse encontrado uma formação assim durante o meu aprendizado, teria me permitido aprender muito mais rápido. Por isso achamos importante compartilhar isso com você. Como o curso é totalmente online, você pode fazer no seu ritmo, assistindo no tempo de aula que puder por dia. Os cursos, de forma que possa acompanhar as aulas e facilitar o aprendizado.
Agora eu te mostrarei uma parte da nossa terceira aula do nosso mini curso, onde explicamos cada um dos módulos do curso completo. Agora, nós vamos comentar um pouquinho com vocês sobre o passo a passo para a aplicação dessas 3 chaves da comunicação e da convivência, que são oratória, storytelling e comunicação não violenta. Então, a gente quer te mostrar um pouquinho do que são essas formações completas, esse curso online que se chama 3 chaves da comunicação e da convivência, que engloba justamente esses 3 cursos que eu comentei. Então, a gente vai te mostrar agora um pouco desse passo a passo para que você possa, já saindo dessa aula, já entender como preparar uma boa apresentação através da oratória, como contar histórias que possam sintetizar aquilo que você quer dizer e transmitir bem aquilo que você quer dizer, que é o storytelling, e como aplicar também, como é o passo a passo da aplicação da comunicação não violenta, que é essa forma de comunicar, de conviver, em que você ao mesmo tempo não gera violência e também não absorve violência, não se deixa ferir e nem é ferido também pelos demais. Então a gente vai comentar um pouquinho isso com vocês, e para ajudar no acompanhamento dessa parte da nossa aula, você pode baixar também o material que tem exatamente todo o mapa do curso, o conteúdo do curso, que tá, né, que é esse que a Heloísa está aqui segurando, que tá, basta apertar o botão que está aqui ao lado da aula e você já vai conseguir baixar para poder nos acompanhar. Então, eu vou começar aqui comentando sobre a comunicação não violenta, certo? Depois nós vamos comentar sobre o storytelling e a oratória. Bom, então vocês podem ver no mapa de vocês que a gente vou começar, né, por essa parte aqui, que é as ideias que se plasmam nas formas. O que isso quer dizer? É impressionante a sensibilidade que Marshall, que foi o fundador da comunicação não violenta, essa sensibilidade que ele teve a perceber como uma forma de linguagem favorece mais o desenvolvimento da compaixão entre os seres humanos e que tem também uma forma de linguagem que tende a afastar completamente isso. Então ele foi muito sensível, de fato, a essas formas de se comunicar. Mas uma ideia muito importante que a gente trabalha muito através da filosofia é que a linguagem, ela é uma forma, e toda forma, ela deve ter por base uma ideia, ou seja, uma mentalidade, uma visão, uma forma de ver a vida. E é exatamente isso que a gente vai tratar através do nosso curso. Existe uma forma que é uma técnica de linguagem, mas talvez o muito mais importante para a gente do que compreender uma técnica seja entender assim, olha, uma pessoa que ela se comunica sem gerar violência e que ela pode transmitir bem suas ideias aos demais. Que visão da vida essa pessoa tem? Como ela vê os outros seres humanos? Como ela percebe a convivência? Que ideias iluminam essa prática dela? Porque se a gente entende essas ideias, elas são muito transformadoras para nós também. Então, uma pessoa que faz isso, ela comunica sem violência, como que ela consegue acessar esse ponto dentro dela? Como que ela consegue acessar o coração dela de forma que ela não fere os demais e, ao mesmo tempo, não se deixa ser ferida? Esse é o nosso grande objetivo, ou seja, a linguagem, ela é um símbolo das ideias que um ser humano tem. E é claro que a gente vai aprender todas as técnicas da comunicação não violenta, mas a gente não vai parar nesse ponto, a gente vai mais além, mais profundo. E por isso também uma coisa que eu sempre gosto de falar quando a gente vai apresentar do curso é que realmente, então, como não é só uma técnica, significa que a gente tem que estar disposto também a muitas transformações. Porque toda vez que eu entendo uma nova ideia, ela exige ser vivida, ela exige que eu gere uma transformação também em função dela. E por isso a gente vai acrescentar muitos conceitos filosóficos aqui dentro do curso. Nós vamos comentar, por exemplo, sobre uma obra muito bonita do filósofo Sirihan, que é o ponto de vista do outro, ou seja, como entender o ponto de vista da outra pessoa nos torna mais amplos, mais profundos. Nós vamos comentar sobre uma série de elementos da filosofia, a teoria da alma prisioneira, de Platão também, que nos ajuda muito a entender esse processo da comunicação não violenta, nos dá uma base muito mais profunda para poder entendê-lo. Então vamos acrescentar aí vários conceitos filosóficos que vão nos ajudando a uma mudança mais interna, mais profunda, que inclusive vai dar muito mais sustentação para a aplicação das técnicas de fato da comunicação não violenta. Então, esse já é um ponto muito importante. Um outro ponto que nós vamos entrar também no nosso curso é o que Marshall vai chamar da comunicação alienante da vida. Vou usar aqui um storytelling, né, antes da hora, para explicar um pouco para vocês esse ponto que eu acho ele muito importante. Essa historinha é o próprio Marshall que conta, tá? Resumindo, ele fala assim, imagina que um policial
ele encontra à noite um homem bêbado olhando para o chão, embaixo de um poste, assim, com muita luz, olhando para o chão como se estivesse procurando alguma coisa. Aí esse policial vai até o bêbado e pergunta para ele o que ele está fazendo, como é que ele pode ajudar. E o homem explica para ele: não, é que eu perdi a chave da minha casa, eu preciso achar a chave para poder ir para casa. E o policial acha estranho porque ele olha por ali, está bem iluminado, ele não vê nada, e pergunta: olha, mas você perdeu por aqui mesmo essa chave? E aí o bêbado responde para ele: não, na verdade eu perdi num beco lá atrás, mas é porque está muito escuro lá, e aqui está mais fácil de eu poder encontrar. Então, parece um pouco absurdo pra gente, né? O que esse bêbado faz, parece engraçado, mas o que Marshall explica, que eu concordo perfeitamente, é que a gente faz exatamente isso. Então, parece estranho olhando a história, mas, na verdade, é exatamente isso que nós fazemos. Quando a gente vai se relacionar com as pessoas, a gente procura aquilo que nós mais queremos, aquilo que nós mais necessitamos, que é essa relação profunda de coração com outro ser humano, essa capacidade de entender o outro como ele é. A gente procura nos locais onde a gente não tem assim a menor possibilidade de encontrar. E isso é o que gera a comunicação alienante da vida que ele comenta. Então, por exemplo, toda vez que nós estamos relacionando com a pessoa e a gente procura nos julgamentos, negando a nossa responsabilidade pelo que nós sentimos, ou seja, culpando o outro, as comparações e vendo os defeitos que as pessoas têm, ou seja, tantas outras coisas, tantos outros exemplos, né? Tudo isso significa que eu estou fazendo igual o bêbado, estou procurando num local onde eu não tenho a menor chance de desenvolver, de fato, uma comunicação de coração. Essa é a comunicação alienante. Então, todo o processo da comunicação não violenta, ele vai se tratar de fazer o seguinte: tentar procurar onde a gente tem chance de encontrar. Colocar uma lanterna, que é a luz da nossa consciência, nesse beco, aonde a gente perdeu a chave. Ou seja, aonde realmente tem chance da gente poder encontrar aquilo que todos nós, como seres humanos, tanto buscamos. Essa capacidade de entender e de sermos entendidos pelos demais. Então, no fundo, todo o processo da comunicação não violenta, que é o que eu vou mostrar aqui brevemente para vocês, sintetiza nesse ponto. Como que eu só procuro onde eu tenho mais chance de encontrar. E para isso, ele vai recomendar que a gente use como se fossem 4 focos, 4 lanternas, ou seja, 4 formas de iluminar uma relação, uma convivência, buscando esses certos elementos, que ele chama das 4 componentes da comunicação não violenta. E aí, a primeira dessas 4 componentes é o que ele chama de observar sem avaliar, que, em síntese, para vocês saberem, né, o que se trata e já poder também começar a aplicar, em síntese, observar sem avaliar quando eu observo algo, quero emitir algum tipo de juízo sobre algo, eu só preciso, através da linguagem, separar aquilo que eu observo da avaliação que eu faço. Porque dessa forma, parece simples, mas tem muito mais chance da pessoa entender o que eu quero dizer do que quando eu simplesmente junto as duas coisas. Por exemplo, quando eu falo assim: você é irresponsável, é um julgamento, na verdade, né? Quando a gente mistura os dois. Você é irresponsável, você é uma pessoa egoísta. Então, a gente expressa aquilo que nós observamos junto com a avaliação que nós estamos fazendo, e ainda pior, a gente expressa como se fosse uma verdade universal, né? Então, não é assim: eu acho tal coisa. Não, você é assim ou você é assado. Isso significa que não tem a menor chance da pessoa entender o que nós queremos dizer. Então, essa primeira recomendação dele já é muito importante. Quando é necessário emitir algum julgamento, separe. Primeiro aquilo que você observa e depois o que você acha, se responsabilizando pelo que você acha. Isso já faz toda a diferença. Por exemplo, muitas vezes um pai ele vai necessitar avaliar e julgar também o comportamento do filho. Mas se ele expressa dessa forma, separando as duas coisas, a comunicação é muito mais eficiente. Então, ele poderia dizer nesse caso aqui, como o Marshall recomenda, por exemplo, ele poderia dizer: olha, quando eu vejo que você está em semana de provas e não estudou nenhuma hora do dia, ou acordou de 10 horas da manhã, eu penso que você está sendo irresponsável. Por exemplo. Então, uma forma de falar não é parar, né, de fazer algo quando nós somos, quando é necessário algum tipo de julgamento nosso, mas saber como colocá-lo de uma forma que seja melhor compreendida. Então, esse é um primeiro ponto. O segundo que ele comenta é a expressão dos sentimentos. Esse aqui parece que é muito fácil, né, porque todo mundo parece que sabe expressar o que sente. Mas uma coisa muito interessante que ele comenta com a gente é que nós somos muito pobres na nossa linguagem, muito pobres. Então, nós nem sabemos mais nomear os nossos sentimentos. Percebam que eu falo assim: eu amo o sorvete, eu amo
né, uma pessoa, eu amo viajar. Então, é a mesma palavra, e a gente usa para significados totalmente diferentes uns dos outros. É como se a gente tivesse realmente empobrecido o nosso vocabulário e agora não soubesse mais nem dizer o que nós sentimos. Eu tô bem, eu tô mal, né? Como é que você tá? Tô bem, tô mal. Tá, mas o ser humano é tão complexo, ele tem tantos graus diferentes de sentimentos, ele pode estar vivendo sentimentos muito baixos, densos, né? Pode sentir culpa, ele pode sentir remorso, ele pode sentir raiva, ira, ou ele pode sentir sentimentos também tão belos, tão elevados, um sentimento de gratidão, um sentimento de bondade, um sentimento diante da beleza. Então, é tão bonito essa complexidade do ser humano, e a gente junta tudo como se fosse a mesma coisa, para de ter nuances para poder explicar o ser humano. Inclusive, o que ele recomenda é que a gente possa enriquecer o nosso vocabulário, para poder perceber melhor o que nós sentimos e o que as outras pessoas sentem também, porque às vezes nos falta realmente palavras. E olha só que interessante, por que ele dá essa ênfase a esse ponto, né? A expressão dos sentimentos. Porque a gente compreende muito mais uma pessoa, entende ela como ela é, muito mais porque a gente entendeu o que ela sente, do que porque a gente entendeu as razões mentais dessa pessoa. O que nos faz realmente entendê-la, né? Fazer com que ela entre de alguma forma dentro do nosso coração, é muito mais a percepção de um sentimento em relação a ela. Então, esse ponto também ele considera que é muito importante para a gente colocar essa lanterna na nossa consciência. Esse é o segundo. O terceiro componente da comunicação não violenta é responsabilizar-se pelos sentimentos. Aqui nós já falamos bastante na nossa primeira aula, na segunda-feira. Então, imagino que todos vocês assistiram essa aula. Esse aqui é o que eu acho que é o componente mais filosófico dentro da comunicação não violenta. As pessoas, elas podem ser até os gatilhos, mas elas nunca são as causas do que nós sentimos. Cada ser humano tem que aprender a se responsabilizar pelas suas próprias emoções. E aí, dentro desse processo da comunicação, ele recomenda que a gente faça isso, sempre mostrando assim, por que eu? Então, que eu já comentei com vocês naquela nossa primeira aula também. Então, eu me sinto de tal forma, eu me sinto triste, não porque você fez tal coisa, porque choveu. Não, se uma pessoa se expressa assim, significa que ela não entendeu, que a única responsável pelo que ela sente é ela mesma. Ele recomenda fazer isso, sempre que for falar para uma pessoa como se sente, que sempre se coloque por que eu, por que eu, por que eu, e que se busque dentro de nós qual é esse motivo. Na verdade, ajuda muito mais a gente a poder perceber que nós somos realmente os responsáveis. E se eu sou responsável por como eu me sinto, eu sou livre também. Então, nós não somos escravos. É aquilo que os filósofos estoicos nos ensinam. Tudo depende do ângulo como nós escolhemos olhar para as nossas experiências. Não são as coisas que nos determinam, e nem as pessoas que nos determinam, mas a forma como nós olhamos para cada uma das coisas que nós vivemos. Não são as circunstâncias que fazem a vida, é a forma como eu olho para cada circunstância da vida. Então, esse é o ponto de se responsabilizar pelos nossos sentimentos. E aí, seguindo um pouco mais adiante, esse ponto que eu considero que é muito libertador, ele comenta então sobre a libertação emocional, que a gente falava então nessa nossa aula de hoje. A libertação emocional nada mais é do que um ser humano que ficou maduro e que, como eu comentei com vocês, percebe que, assim como ele é responsável pelas suas próprias emoções, cada ser humano também é responsável e que eu posso ser um fator de soma para os demais, que há coisas que dependem de mim e tem coisas que também não dependem de mim. Enriquecer a vida do outro da melhor forma como eu posso depende de mim. Agora, a reação dos demais, as exigências dos demais, os caprichos, tudo isso já depende da outra pessoa. E quando eu percebo isso também, não sou escravo, sou mais livre das circunstâncias. Bom, e a quarta componente da comunicação não violenta, ele diz que é o pedido. Ou seja, a gente não pode expressar só para o outro simplesmente querendo criticar ou simplesmente buscando falar como nós somos frustrados ou algo assim. Não, a gente necessita também ter uma sugestão. Ou seja, o que pode ser feito? Então, ele sempre recomenda fazer esse exercício de imaginação. O que nós estamos realmente pedindo? O que é uma possível solução para um conflito, por exemplo? Então, nós teríamos que ser capazes de fazer isso. Vocês já viram que às vezes a gente tenta se expressar para o outro, mas é só um querer reclamar, e que na verdade nem a gente sabe o que a gente quer mesmo? Se nem eu sei o que eu quero, como é que o outro, coitado, vai adivinhar? É impossível ele adivinhar. Então, o pedido se trata de objetivar isso. Um pedido claro, objetivo, e que ao mesmo tempo não se expresse como uma exigência.
que é esse outro ponto que ele comenta. É diferente, porque uma exigência, a pessoa sente que se ela não fizer aquilo que nós estamos pedindo, ela vai perder o nosso carinho, vai perder o nosso amor, a gente vai interpretar que ela não gosta da gente, por exemplo. Então, ela muitas vezes até faz, mas por um sentimento de culpa ou de vergonha. E não é isso que nós estamos buscando no nosso processo da comunicação. Então, o pedido, ele é claro, significa, é claro, e é uma oportunidade que a pessoa tem de somar conosco. Mas se ela também não quiser fazer aquilo que é aquele pedido, isso não significa, como não é uma exigência, não significa que também nós vamos interpretar de uma forma negativa. Então, isso ele pede para deixar bem claro dentro do processo da comunicação. Bom, e esses são os 4 componentes que eu queria comentar com vocês. Essa forma que eu estou comentando de como a gente vai se expressar através delas, fala que é uma via da comunicação não violenta, é uma das suas formas. Existe uma outra via também, que é o que a gente chama da empatia, que basicamente é aplicar essas mesmas 4 componentes que nós conversamos, só que ouvindo uma pessoa. Então, quando eu escuto uma mensagem de alguém, por mais que ela seja muitas vezes uma ofensa, que seja muitas vezes até terrível de ser escutada, ali tem um ser humano que de alguma forma está pedindo a sua contribuição para a nossa vida. A gente falou um pouco sobre isso na nossa segunda aula também. Essa é a empatia, sempre buscar isso. Ele também ensina um processo de comunicação que vai perguntando e buscando perceber esse ser humano que está lá e o que ele está sempre nos pedindo. Bom, esses eram os principais pontos que eu queria compartilhar com vocês. Além dessas 4 componentes, a gente vai tratar também sobre a comunicação não violenta conosco mesmo. Como até a Lúcia comentou numa aula nossa, toda vez que a gente é muito violento com os demais, isso provavelmente é um reflexo de uma violência que a gente tem com a gente mesmo. E também dentro de uma dessas aulas a gente vai comentar como aplicar a comunicação não violenta dentro de nós, com os nossos próprios pensamentos. E por último, para fechar, essa aula sobre o que é a raiva. Ou seja, essa emoção que nós sentimos quando nós estamos projetando a culpa do que nos acontece nos demais. Uma pessoa, quando ela é madura, ela percebe que ela é responsável por ela mesma, ela pode sentir muitas coisas, muitas emoções muito intensas, inclusive, mas não a raiva. A raiva, ela é para nós um alerta, assim, como se fosse um despertador. Ela mostra que eu estou projetando em alguém a culpa de algo. E, portanto, é excelente, porque também me permite olhar para mim mesmo, reconhecer esse ponto e buscar agora transformá-lo. Então, esses são os pontos principais. Eu espero que a partir de agora, então, vocês já possam começar a buscar praticar esse passo a passo, a aplicação dessas 4 componentes na vida, para buscar, de fato, procurar o que a gente quer, essa relação de coração com as pessoas, onde a gente tem, então, mais chances de poder encontrá-la. Bom, a Lúcia vai explicar agora um pouco sobre o curso também do Storytelling. Sim, na verdade, o que eu tenho a falar para vocês não é muito. Storytelling ele é produto de uma técnica que não é uma novidade, vem de muito longe. Se você pegar, por exemplo, os grandes livros sagrados da Índia, como Mahabharata, Ramayana, grandes livros sagrados da Grécia, como Ilíada, Odisseia, são histórias. A história é uma maneira muito eficiente de você passar um conhecimento, porque gera dentro da nossa mente aquilo que a gente chama de memória narrativa. Há uma sequência de fatos que dificilmente você vai esquecer. Imagine você que eu te peça para contar a história da Branca de Neve. Aí a madrasta chegou diante do espelho e esqueci. Não acontece isso. Se eu colocar a primeira pedra da Branca de Neve, ou seja, era uma vez uma menina órfã, daí você já tem na sua cabeça toda a sequência que leva até o Felizes para Sempre. A memória narrativa ela é muito eficaz. Ela faz com que o conhecimento fique profundamente gravado. E ainda tem um outro aspecto que a gente tem que considerar, que é a capacidade de colocar ideias em histórias, traz ela para a vida prática, traz esse ensinamento para a vida prática, mostra uma maneira daquilo ser vivenciado, mostra uma situação concreta e não simplesmente uma ideação subjetiva. Então, por exemplo, algum tempo atrás eu tinha uma certa dificuldade de mostrar para as pessoas por que, quando passa uma pessoa boa por nós, ela traz à tona a nossa bondade. Por que, quando passa uma pessoa virtuosa por nós, ela traz à tona a nossa virtude? E imaginei uma situação concreta muito simples, muito bobinha, que pudesse ilustrar isso. Imagine que você encontre uma pessoa que só fala alemão. E lá no seu estudo fundamental você estudou um pouquinho de alemão. Mas para atender essa pessoa que está pedindo uma informação, você mergulha lá na sua memória e traz esse pouquinho de alemão que você aprendeu
à tona para ajudá-lo. Talvez essa tenha sido a única oportunidade que você teve na vida de praticar alemão, porque aquela pessoa passou pela sua vida. Então, o fato de você passar pela vida de alguém, se você é muito polarizado numa qualidade, se você é muito polarizado numa virtude, você traz à tona essa virtude no outro, de tal maneira que você deu a ela uma oportunidade dela viver isso. Uma historinha boba do turista alemão no meio da rua perdido. Mas vocês percebem que ela dá uma situação concreta para algo que antes era só uma abstração. Ou seja, traz as coisas para a vida e mostra como funciona. A história tem esse dom. E, além do mais, ela é uma forma muito interessante de dar corpo a uma ideia. Porque ela se torna perene, ela é repetida, ela tem uma possibilidade. Se eu der uma aula para alguém expositiva, e algum amigo chegar a essa pessoa e perguntar o que foi que a professora Lúcia ensinou, ele vai ter dificuldade de recuperar a sequência lógica de argumentos que eu dei se foi só uma aula expositiva. Agora, se eu contei uma história, ele repete para o amigo igualzinho. E essa história tem aí toda a sequência dos meus argumentos, do que eu queria passar. E o que eu trago de novidade nesse curso, que eu acho que é importante, é porque toda vez que a gente trabalha com storytelling, as pessoas falam, em geral, de usar a nossa história pessoal. E isso é um recurso limitado. Tem certas coisas que não dá, você tem que respeitar uma certa privacidade, você não tem que tornar o principal tema da sua vida a sua história pessoal, porque isso se torna repetitivo, daqui a pouco você não tem o que dizer, e também porque às vezes é uma exposição que é inadequada. Então você tem que saber colocar um detalhe, um trechozinho, uma coisa que você viveu, aquilo pode ser utilizado, mas sua história pessoal como um todo nem sempre é a forma mais eficiente de se passar alguma coisa. Eu recomendo que você seja capaz de criar as suas histórias. E é isso que a gente instrui dentro desse curso. Ou seja, eu tenho uma ideia, e essa ideia é digna de ser comunicada. Ela precisa ser passada adiante. Eu sou capaz de criar os veículos para que ela seja passada da forma mais eficiente. Quer seja através de um discurso, de oratória, seja através de um recurso qualquer que você utilize de comunicação visual, quer seja através de uma história. Se você tem algo que você percebe que ele é necessário, que tem que ser entregue a alguém, você tem o estímulo para embalá-lo da forma mais adequada. E o estímulo para embalar na forma de uma história vai fazer com que você passe adiante algo que provavelmente permanecerá muito mais do que qualquer outra forma de transmissão de conhecimento. Então, não é uma coisa do outro mundo você pegar uma ideia e imaginar uma situação concreta, ainda que seja muito bobinha, uma situação concreta que expresse aquela ideia. De tal maneira que quando a pessoa queira lembrar, a história é tal coisa, é a história do alemão perdido na rua. E isso é algo que encarna aquela ideia. E é muito fácil de ser evocado, porque a pessoa lembra da história. Se hoje eu te dou uma aula e eu falo 1000 coisas, mas no meio da aula eu conto uma história, depois eu vou te perguntar daqui a 6 meses o que foi que eu falei, é provável que você não lembre de quase nada, mas a história é provável que você lembre. E isso é um fato. A nossa memória funciona dessa maneira. Então eu acredito que através dessa criação de histórias adequadas à transmissão do nosso conteúdo, a gente enriquece demais a nossa forma de comunicação. E não só acredito, como uso isso o tempo todo. Para quem conhece as minhas palestras, para quem conhece o meu trabalho, ele é recheado de histórias, muitas delas criadas por mim mesma. Histórias em que eu pensei como eu posso passar esse conteúdo de uma maneira que as pessoas guardem na sua memória, guardem no seu coração. E cria todo um contexto onde isso é desenvolvido dentro de uma memória narrativa que você não perde mais. E às vezes é uma forma muito eficaz de fazer com que as coisas tenham corpo, as coisas se tornem concretas, tornem-se visuais, através da transformação do teu ensinamento, da tua ideia, numa história. E no curso a gente vai desenvolver um pouco isso. Entender como funciona o storytelling, entender o que não deve ser feito, entender como você pode construir a sua história, quais são os recursos com que você conta para construir a sua história da maneira que é mais adequada. E, além disso, é claro, está sempre se abastecendo de grandes e boas histórias universais, grandes livros de conto, coisas que podem te ser muito úteis em situações especiais. Isso é basicamente o que a gente vai ver no nosso curso de storytelling. Aí eu passo para a Heloísa falar sobre oratória.
Então vamos para a oratória. Oratória essencial, né, que não é necessariamente o que eu vou falar somente o essencial da oratória, mas uma oratória que tem a ver mais com a essência daquilo que é o orar, o falar para as pessoas. O objetivo desse curso é justamente isso, é fazer com que você tenha uma visão da oratória no sentido mais essencial, o que vai te dar mais segurança. Eu já dizia o Caibalion, o universo é mental, a raiz do universo é mental. Então, muitas pessoas têm uma visão errada da oratória somente como mera eloquência de convencimento, de persuasão de qualquer coisa. Então, você entendendo com mais clareza o que é oratória, isso vai te dar mais segurança de dentro para fora, a partir de uma base firme. E aí vai entender um pouco sobre a história da oratória também, que isso é importante. E, inspirado numa escola francesa de oratória, trouxe esse ponto, que é o cultivo do espírito, que ajuda justamente a fortalecer esse elemento humano. Eu acho bonito quando, nesse livro, e que depois eu apresento a vocês durante o próprio curso, que ele vai falar, o autor vai falar justamente sobre a importância de se cultivar o espírito, que seriam as virtudes primordiais. Porque se você cultiva essas virtudes, você vai saber permear e argumentar sobre muitos elementos diferentes a partir delas. E a gente vai falar um pouquinho sobre 3 virtudes, que até Platão coloca, sobre o bem, a justiça e a beleza como harmonia, que vai ajudar bastante nessa percepção. E depois vamos para uma parte essencial mesmo da oratória. E como diversas tradições têm esse aspecto da tríade, como um ponto que parte para uma tríade, como o tripé de uma câmera, qualquer perninha que você tira, ele cai. Na oratória também temos uma tríade. Qualquer elemento desse que se retira, a oratória deixa de existir como ciência-arte. Isso é importante, como ciência-arte. E os 3 elementos que parecem muito óbvios, o que acontece é que o óbvio a gente para de refletir, e são eles que geralmente fundamentam a nossa vida. Então, quando eu falo da tríade da oratória, qual é o primeiro ponto fundamental? A mensagem. Se eu não tenho mensagem, eu não tenho mais nada. Né? Por isso que a mensagem eu vou sempre relacionar com a palavrinha, né? Como se fosse uma regrinha mnemônica ali para facilitar. A mensagem é a alma da oratória. A alma não no sentido teológico, mas mais no sentido grego, né? De ânima, de aquilo que anima e dá vida à oratória. Mas tem que entender essa mensagem. E assim como parece muito óbvio que é bom ser bom, as pessoas gostam dessa ideia, mas poucos param para refletir sobre o que é a bondade. Então a gente vai conversar sobre o que é realmente a mensagem na oratória. Vamos falar sobre o outro elemento dessa tríade, que é o orador como sendo flauta, essa é a palavrinha que acompanha o orador, e a flauta como esse instrumento que não é meramente oco, né? Não é somente oco, perdão, mas que ele também é ordenado, porque se os buraquinhos, ou se dependendo se for uma flauta de pan, os canos estiverem num tamanho errado, não estiverem num tamanho preciso, o som não sai harmonioso, né? E a pessoa não entende a melodia do outro lado, ela não absorve aquilo. Então é importante saber que esse orador ele tem que ser limpo para que essa mensagem passe através dele e alcance as pessoas, mas ao mesmo tempo ele tem que ser ordenado. E essa ordem vem por meio da sua mente, das suas emoções e do seu corpo. Perdão, isso é fundamental. Na mente, nós vamos trabalhar de forma prática. Por quê? Falei que um dos objetivos, deixa eu só beber um golinho d'água. Um dos objetivos desse nosso curso de oratória essencial é justamente dar essa visão de oratória, mas também dar ferramentas para que você se construa como um orador mais seguro, que fale de forma mais clara, que alcance mais a mensagem, entregue melhor essa mensagem e alcance mais o coração do outro com relação a isso. Então, obviamente, a oratória como arte, você vai precisar praticar. Vai ter diversas técnicas para você praticar. E dentre elas, com relação à mensagem, vai ter a compreensão das ideias e como construir e organizar essas ideias, que entra também no orador flauta, porque na parte da mente, como aquilo que tem que ser ordenado, eu tenho que saber como é que é a melhor forma ou alguma dica de como eu desenvolver e concatenar a estrutura do meu discurso, da minha fala. Como é que eu faço uma introdução, como é que eu desenvolvo os argumentos e como é que eu vou concluir. Tem infinitas formas de se fazer, porém tem uma base de como guiar esse processo. Então eu vou trabalhar um pouco dessa ideia com vocês. Na parte da emoção, essa emoção coerente, também ordenada com relação à mensagem que vai ser passada,
E aí vamos falar de toda a expressão corporal também e da voz, porque quando eu vou trabalhar a emoção, nessa parte de ordem do orador, a emoção vai se expressar também por meio da minha entonação, da minha fala. E, por fim, nessa tríade, nós temos o público, aquele que vai receber. Então, tem diversos tipos de público, e para ajudar também nessa percepção, trabalho um pouco da ideia do contexto retórico, que é como reconhecer o terreno para você poder preparar a sua apresentação. É interessante fazer isso. Qual é o público? Qual é o tipo de público? Qual é o objetivo do evento que você vai participar? Isso facilita essa compreensão para você poder adaptar essa ideia para a necessidade daquelas pessoas que vão receber essa ideia. E nessa questão de prática, a gente vai trabalhar diversos elementos de forma bem pontual, a questão do medo e da ansiedade de falar em público, e também práticas de gravação, obviamente. Vocês vão poder se gravar e, com as dicas, se analisar para poder ir vendo a melhora durante o nosso curso. Bom, e eu espero que, entendendo um pouco mais do que é oratória na sua essência, trabalhando essa tríade, esses elementos fundamentais de mensagem, orador e ouvinte de uma maneira mais profunda e com técnicas bastante práticas, vocês possam crescer e se expressar cada vez mais o seu coração como oradores e bons oradores. Além disso que apresentamos, nós também preparamos 2 bônus muito especiais. Teremos aulas da fonoaudióloga Patrícia Caetano explicando sobre o uso da voz, como fazer um aquecimento e desaquecimento vocal. Saber cuidar da sua voz é muito importante, porque ela é o seu instrumento como orador. Teremos também aulas com o psicólogo Pedro Paiva sobre memorização e concentração. Essas ferramentas complementares serão muito importantes na sua comunicação. Além disso, deixaremos disponível o nosso minicurso da semana passada, assim como vários outros minicursos que tivemos ao longo dos anos. Então, já anota na sua agenda. Da segunda até essa sexta-feira, estamos com as inscrições abertas. Espero que você esteja presente. Você terá 18 meses para ver e rever os conteúdos, quantas vezes você quiser. Teremos vários exercícios para te ajudar a fixar os conteúdos. Você também pode escrever sempre que quiser suas dúvidas ou comentários na área de membros da plataforma do curso. E eu, a Heloísa e a Ana Beatriz, estaremos sempre respondendo. É natural que possam surgir dúvidas no caminho e queremos estar próximas de você para ajudar. Nós também teremos um encontro ao vivo através do Zoom, para que estejamos mais próximos e, neste momento, responderemos as principais dúvidas de vocês. Este encontro será daqui a 6 meses, para que vocês tenham tempo suficiente para assistir às aulas e escreverem suas dúvidas. Será maravilhoso podermos nos encontrar e conversarmos diretamente. Eu ficarei muito feliz em conhecê-los. Para você ter acesso a todas essas aulas, bônus, área de membros para trocarmos mensagens, o valor do curso será de R$ 597 à vista, com desconto. Você pode estar em dúvida se realmente vale a pena, e isso é normal. Mas pela minha experiência, eu tenho convicção de que esta é uma excelente oportunidade. É uma síntese de muitos anos de experiência, de prática, e por isso você terá uma garantia incondicional de 15 dias. Ou seja, se você fizer sua inscrição e não gostar do curso, pode solicitar o reembolso que te devolveremos o valor integral. Então você pode fazer sua inscrição, assistir quantas aulas quiser e dentro de 15 dias, se achar que não era o que você esperava, se não gostar, pode devolver sem precisar nem explicar o motivo. Isso nós fazemos porque não queremos que alguém permaneça no curso se estiver arrependido. Não acredito que isso traga algum benefício. Eu realmente tenho muita confiança de que o conteúdo do curso e sua prática com certeza te ensinará chaves valiosas para se comunicar e conviver. E estou certa da profundidade desse conteúdo para te possibilitar transmitir a sua mensagem. Então, nessa sexta-feira, às 23h59, iremos encerrar as inscrições e nos dedicar integralmente aos alunos que se inscreveram. Infelizmente, não será possível fazer inscrições fora desse período. Isso é necessário para que possamos nos programar para atender os alunos da turma, garantindo um acompanhamento de qualidade. Estou muito feliz em receber vocês no nosso curso. Basta clicar no botão abaixo para ir para a página de inscrição.
Se você não quiser investir no curso neste momento, continue acompanhando o nosso canal no YouTube, Instagram, Facebook, pois teremos sempre conteúdos muito interessantes para oferecer. E eu gostaria de agradecer a todos por estarem conosco nas aulas desta última semana. Eu espero poder ter transmitido algo que tenha feito diferença para vocês e que cada um busque uma convivência mais profunda. Um grande abraço e espero ter o privilégio de te encontrar no nosso curso.